reapareceu, né? Talvez a cena política do dia, né? Lula de volta ao jogo. A gente já falava sobre isso desde segunda-feira com a decisão do Fachin, né? Mas hoje ele ressurgiu serelepe lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, destacando que a decisão do Fachin o inocenta de tudo que ele passou ao longo dos últimos anos. Não é bem assim, né, Cláudio? A gente sabe. Na verdade, o que a gente viu foi mais do mesmo, né, do Lula, né? Ele mentiu muito o tempo todo durante a entrevista, mas é isso, é um líder político importante, continua com índices de popularidade bastante significativos, e só por isso merece o noticiário que o contempla. Mas, enfim, eu nem sequer considero esse o fato político mais importante do dia. Eu acho que eu estou mais atento, digamos assim, ao que se passa no Congresso Nacional na aprovação daquele que interessa a mais de 30 milhões de brasileiros, que é o auxílio emergencial para pessoas que precisam colocar comida sobre a mesa. Pois é, são vários fatos que nós vamos passar dentro deste Bastidores do Poder. Tem Lula, tem vacinação, tem justamente a PEC emergencial rolando lá no Congresso Nacional, Lana, mas o Lula surgiu hoje com um discurso até meio que voltado mais para o centro ali, tentando dar uma apaziguada, mas sem deixar de lado esse embate que a gente deverá ter ao longo dos próximos meses e aí pro ano que vem entre Lula e Bolsonaro, né? Já falando como candidato, obviamente, se colocando como opositor do presidente Jair Bolsonaro, pontuou erros na condução da nossa campanha de combate à pandemia, falou sobre economia, aliás, falou 1h23, é bastante tempo, e apostando em um futuro político, falou em viajar no Brasil, falar com o povo brasileiro, já contando com a anulação permanente de suas sentenças. Ele foi condenado e o ministro Fachin derrubou essas sentenças, a condenação no começo da semana, dizendo que o julgamento foi no lugar errado, não devia ter sido em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília. E aí o processo voltou no começo da semana, a estaca zero, mas o presidente já contando que ele vai em 2022, o ex-presidente Lula já falando como candidato à presidência da República. Foi isso que a gente assistiu hoje. Ele tirou, né, lavou a alma ali, porque tinha 5 anos que não falava, falou 1h30 praticamente, e muita coisa que ele disse repercutiu, muita coisa não significa muito também nesse momento, porque o Supremo Tribunal Federal ainda passa pela questão no plenário, né? É muito difícil, mas os ministros podem reavaliar a decisão monocrática do ministro Fachin. Isso pode acontecer. Então, não sei se era o momento dessa fala tão longa e tão convicta do ex-presidente Lula. Pois é, o Lula agradeceu ao ministro do Supremo, Edson Fachin, mas disse que a decisão foi tomada tardiamente. Vamos ouvir aqui um trechinho do Lula. Antes de ontem, foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. O Lula prometeu insistir no reconhecimento da imparcialidade de Sérgio Moro, a quem chamou de Deus de barro, e caindo mais para o lado político, eleitoral, né, disse estar de bem com a vida, apontou realizações do governo dele, do PT, e anunciou que deseja voltar a viajar pelo país, num sinal de que pretende mesmo disputar a presidência da República no ano que vem. Vamos ouvir mais um trechinho aqui do Lula. Presidente da República. Peraí, que não é essa, é essa sonora aqui. O Brasil tinha um projeto de nação. O Brasil tinha um projeto de soberania. Porque faz 500 anos que nós fomos descobertos. Quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz?
Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar, que as crianças estão na escola, que as crianças estão tendo acesso à saúde, à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho e ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. Desistir jamais. Ô, Cláudio, essa declaração, esse Coisa ressurgimento... mais velha, né? Parece que a gente está ouvindo Highlander. vozes saídas da catacumba, né? Ou das catacumbas, né? O mesmo discurso velho, gasto, né? Um discurso, enfim, daquele de político do tipo populista, né? Demagogo. Que horror, né? Mas enfim, como disse o Luciano Huck, aliás, a frase muito engraçada, eu achei muito pertinente, não tenho o menor respeito do ponto de vista político pelo apresentador de TV, mas ele mandou bem quando disse que figurinha repetida não completa álbum. Foi mais ou menos o que a gente está vendo, né? Figurinha repetida, né? E com um discurso velho, caduco, né? O ex-presidente disse que se sente jovem e olha, que bom, né? Que bom que alguém aos 74 anos se sinta assim tão bem. Mas o discurso dele é muito velho, né? E o que o que ele inaugurou no Brasil não foi propriamente um projeto de país, né? Foi um projeto de corrupção, como denunciou o Ministério Público Federal largamente, né? Entre aquilo que ele disse na primeira fala que a gente ouviu agora há pouco, de que essas coisas que o Fachin agora, não sei o quê, desde 2016 só que de 2016 para cá, né? Ocorreram dezenas de delações, né? Foram capturados em mandados de busca e apreensão centenas de documentos, né? De provas, foram mais de 3.000 provas e itens e indícios, sem contar os depoimentos, as confissões dos parceiros do ex-presidente em todo esse projeto a que me referi, né? Enfim, meu Deus, eu não acredito que a gente está tratando, né, em razão da decisão da Justiça, a gente é obrigado a relembrar essas coisas que já deveriam estar, como estão, né, na lata do lixo da história. E importante destaque também, para o nosso ouvinte entender bem o que está acontecendo hoje, o ex-presidente Lula não foi inocentado. A decisão do ministro Fachin não inocenta o ex-presidente Lula. O que Fachin fez foi anular as condenações e pedir para que o processo fosse analisado do zero, tudo de novo, por outra vara. Uma questão processual foi colocada para derrubar as condenações. Não quer dizer que nenhum crime foi cometido. Então, é claro que é um discurso marcante, um ex-presidente da República que usa palavras fortes, faz críticas e que se coloca hoje politicamente, depois de muito tempo fora do jogo. Então, a gente tem que olhar e tem que ouvir. Mas ele continua sendo investigado e acusado de uma série de problemas envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro, que foi os crimes pelos quais ele chegou a ser condenado.